Vamos mostrar neste vídeo algumas formas interessantes de introdução de estruturas, focando a questão da automatização na geração desses dados. É sempre possível introduzir uma estrutura manualmente, como é o caso dessa estrutura que está sendo mostrada aqui na tela. Essa estrutura foi introduzida diretamente por meio da digitação das coordenadas x e y. Não existe, nesse caso, a coluna z, porque a estrutura foi considerada como plano. As barras foram introduzidas usando o recurso aqui do mouse para fazer a conexão entre os nós para a geração das barras, que também pode ser feito aqui pela digitação desses nós e pelo botão de adicionar. Nós não vamos tratar aqui dessa questão, vamos mostrar outras formas que são interessantes. Dependendo do tipo da estrutura, eventualmente eu tenho que usar esse recurso da introdução manual. Vamos começar com uma forma que é uma estrutura do tipo cúpula. Ela pode ser facilmente introduzida, uma estrutura que no caso é tridimensional, é um sistema reticulado, e eu forneço alguns desses dados que aqui estão indicados. Eu informo quais são as seções transversais que estão presentes no banco de dados, o tipo de estrutura, o tipo de arranjo estrutural e alguns outros aspectos, que aqui tem um aspecto importante, que é a rotação das barras. Como a estrutura ela é tridimensional, formada por barras, a questão da rotação das seções é algo importante. Isso pode ser introduzido aqui também. Há a possibilidade de termos a cúpula sobre pilares e pilares com ou sem cintamento. Vamos gerar essa cúpula e aqui ela está. Eu vou remover a visualização da numeração de nós e barras para facilitar, e pode ser observado nesta visualização o posicionamento dos pilares. Observem que são pilares de seção retangular que são, digamos, concêntricos, né? O ponto de referência é o centro da cúpula, e esses pilares eles estão voltados para o centro, que é aquela questão da rotação dos pilares. Isso é muito importante, porque provavelmente um leigo, ao gerar uma estrutura desse tipo, ele indicaria a seção transversal do pilar sem fornecer a rotação, o que implicaria que esses pilares estariam ou na direção, aqui na direção X, ou na direção Y, na direção Z. Portanto, é fundamental termos essa rotação desses pilares. A gente vai tratar desse assunto mais especificamente em um outro vídeo. Essa estrutura eu posso visualizá-la por meio dessas ferramentas aqui de rotações nas diferentes direções, nas projeções isométricas, em projeções planas. Posso fazer diferentes visualizações, inclusive girando diretamente. Aqui eu cliquei sobre a tecla Ctrl e o mouse, botão direito do mouse. Eu faço essa rotação diretamente. Sempre que essa estrutura eventualmente sair aqui do controle da visualização, este botão ele se encarrega de recuperar a estrutura e trazê-la de volta à visualização anterior. Temos esses dois botões que são formas rápidas de visualização. Veja, se eu quiser visualizar apenas as barras, os seus eixos, a espessura desses eixos eu posso controlar por meio desse outro botão de configuração. Aqui nós temos a definição da espessura. Se eu quiser usar uma linha, voltar aqui ao
a posição, a espessura 3 de linha. Se eu quiser voltar àquela visualização onde se tem a indicação da rotação da seção, aqui eu posso reduzir a espessura da representação da seção transversal, mais ou menos. Isso vai depender muito da situação e essas formas de visualização vão sendo utilizadas de acordo com a necessidade do usuário. Aqui são as formas rápidas de visualização. Outro tipo de estrutura, podemos introduzir a estrutura do tipo lamelar, que pode ser de eixo reto. Este eixo pode ser reto, duas faces planas, ou de eixo circular, como mostra a figura. Eu tenho a caracterização dos diversos parâmetros que estão aqui indicados, a caracterização das seções transversais, que também estão vinculadas ao banco de dados. Vou gerar, aqui eu já tenho alguns dados que foram utilizados na última vez em que visitei esse ambiente. Então, nesta parte aqui da tela, tem-se a indicação de todas as informações referentes à estrutura. Vamos fechar. Voltamos para o ambiente do Gestrut, propriamente dito, com as barras geradas. E vale a pena mencionarmos a indicação que, nesse caso, nós temos uma estrutura com tirante. E nessa visualização, quando o programa detecta uma seção transversal que recebeu o nome, a designação de circo, são 6 caracteres. A seção transversal ela pode ser identificada com até 7 caracteres. Se os 6 primeiros caracteres corresponderem a esse círculo, ele vai entender que é uma barra circular. E na visualização, em vez dele indicar dessa forma padrão, ele indica apenas uma linha para que possa facilmente se identificar que se trata de um tirante. Essa estrutura ela tem algumas extremidades articuladas. Essa estrutura pode também ser visualizada da outra forma. Eventualmente é interessante porque nessa visualização, como temos menos elementos geométricos, eu posso identificar de uma forma mais apropriada, por exemplo, as extremidades, as articulações, extremidades de barras. É uma possibilidade. Vamos agora montar uma estrutura do tipo torre, escolhendo então este botão. A torre é gerada a partir de módulos que representam aquelas etapas da construção da torre. Por exemplo, vamos escolher um módulo aqui que tenha esse tipo de distribuição lateral das barras. Eu verifico qual é a altura do módulo, a aresta da base do módulo. Vamos começar aqui com 300 centímetros, que é a unidade que nós estamos adotando para esse projeto. Devo escolher as seções transversais dos elementos que compõem essa torre, a inclinação e vamos gerar. Geramos o primeiro módulo, que observe tem essa distribuição de barras, conforme aqui está. Vamos gerar um segundo módulo, onde automaticamente aquela aresta de base, que era de 300 centímetros, já foi reduzida em função desse ângulo de inclinação. Então, vamos gerar outro módulo da mesma forma. Vamos complementar aqui com alguma coisa que tenha inclinação nula. Por exemplo, vamos escolher esse tipo de distribuição de barras. E aí esses módulos vão sendo agregados. E nessa representação aqui está um pouco carregado. Depois nós modificamos isso daí para uma melhor visualização. Vamos alterar aqui o ângulo de inclinação. Gerar um novo módulo e por aí vai. Vamos reduzir um pouco mais, aumentar um pouco mais o ângulo de inclinação.
E aqui temos uma torre. Se utilizarmos esta forma de representação, talvez melhore. E também vamos excluir aqui a indicação dos números de nós, só para que possamos ter essa visualização mais limpa. E aí temos a torre. Se quisermos utilizar esta forma aqui de representação, é necessário reduzir bastante aqui a espessura das representações das barras para que a gente possa observar alguma coisa. Então é isso. Faço o carregamento, devo colocar as vinculações de apoio e proceder ao cálculo. Outras formas de construções rápidas de estruturas é por meio desse botão. Vejamos. Aqui temos várias formas de estruturas que podem ser geradas. Por exemplo, um arco treliçado. Olha, eu tenho alguns dados que já estão prontos. Quando eu rodo isso aqui pela primeira vez, esses campos eles vêm em branco. A partir do momento que eu preencho para calcular uma estrutura, essas informações ficam armazenadas. Por isso que já apareceram valores aqui, porque eu já fiz esse tipo de operações. Cuidado com as dimensões. Observem que no nosso exemplo nós estamos trabalhando na quilonewton-metro, que foi a escolha feita aqui no exemplo da quilonewton-metro. Então, essas informações precisam ser vinculadas a essa unidade. Eu vou fechar isso aqui, voltar, eu vou escolher centímetros, que eu acho que fica mais fácil aqui. Vamos optar pelos centímetros. Para o caso desse arco, eu forneço o raio externo, o raio interno, a sequência de ângulos de cada setor que compõe este arco. No caso aqui está indicado 5 de 15, vamos ver o que é isso. O comprimento dos pilares, o arco atirantado. Deu nisso aqui. Então essa geração eu posso visualizar da forma que eu quiser. Vamos fechar a visualização. Se tivermos uma estrutura desse tipo, onde nós podemos fornecer os comprimentos de cada uma dessas barras que compõem a estrutura, pode ser feito dessa forma. Olha, 3 módulos de 150 centímetros, mais um módulo de 160, mais um módulo de 180, o ângulo de inclinação 18 graus, comprimento dos pilares. Vejamos a estrutura do tipo Hauer, a estrutura é essa. Vejo que com apenas um clique eu faço a geração com poucos dados. Esse outro tipo de estrutura, com diagonal nessa situação chamada aqui de invertida, ou diagonal normal. Eu escolho as seções transversais automaticamente. Para cada sistema desse eu tenho a atribuição, a vinculação dessas seções transversais, estruturas desse tipo, com a diagonal de uma forma ou de outra. Estruturas desta forma aqui, também escolho diagonal normal, diagonal invertida, e aqui eu posso brincar de diferentes formas. Vamos escolher aqui uma estrutura que tenha módulos, a distância entre esses módulos que compõem a estrutura. No exemplo, 4 módulos de 160, a altura da parte inicial, que é esse H1, vamos escolher aqui 120. O H2, que é este comprimento, 150. O H3, que é este outro comprimento, 100. Escolhidas as seções transversais, eu tenho uma estrutura desse tipo. E por aí vai. Vamos fazer algumas outras coisas. Vamos, por exemplo, escolher aqui o H1 zero. Se eu escolher o H1 zero, eu tenho uma estrutura desse tipo. Vamos
voltar aqui para o H1 160, o H2 vamos colocar aqui 160, o H3 0. Tenho esse outro tipo de estrutura. Uma outra situação, podemos colocar até valores negativos aqui, ó, menos 160, menos 80, menos 100. O que vai acontecer? A estrutura ela fica com uma inclinação invertida. Um outro exemplo aqui, menos 60, menos 80, perdão, uma outra situação, menos 160, menos 100, 50. O arco de alma cheia, aqui era o arco treliçado, aqui é o de alma cheia. Eu escolho as opções, o arco pode ser atirantado ou não. Eu escolho a quantidade de divisões para que ele crie os trechos retos que representam as barras. Uma estrutura tipo grelha. Uma estrutura tipo edifício, porém um módulo plano. Uma estrutura tipo edifício tridimensional. Tenho as informações nas duas direções. Vou aplicar. E temos também vigas do tipo vagão, viga contínua, que é uma estrutura simples. Vamos voltar aqui ao edifício. Vamos aplicar e fechar isso aqui. Agora vamos aumentar a espessura dessa representação das barras. Aqui é uma coisa importante. Embora essa estrutura seja um edifício muito regular, né, talvez não represente o caso tão real assim, mas apenas para que a gente possa esclarecer aquela questão de rotação de barras. Muito provavelmente, no caso real, nós não teremos todos os pilares posicionados conforme aqui estamos. Vamos aumentar um pouquinho mais a representação. Vejam que esses pilares eles estão são seções transversais retangulares indicados, posicionados nessa direção, a face de maior altura da seção transversal nessa direção. Se quiséssemos girar esses pilares, eu venho aqui, ó, modificar. Digamos que seja aqui a barra 9. Eu vou escolher aqui a barra 9. 2 cliques para entrar no modo de edição. Vamos girar esse pilar em 90 graus. Vou mandar desenhar. Vejam que o pilar ficou girado. Vamos considerar que esses pilares de toda essa face aqui estejam com esse 90 graus. Eu tenho que fazer isso para todos os pilares? Tem que fazer, mas qual a forma mais simples? Eu posso vir aqui, escolho essa linha desse pilar que tem o ângulo 90, que eu alterei, eu dou um copiar, transferir, e aqui eu quero transferir o ângulo alfa, que é esse ângulo de rotação. Eu tenho como referência a barra 9, eu quero, digamos, fazer com que a barra 30, a barra 51, que são essas barras aqui de cima, eu quero fazer o mesmo. Eu vou transferir para a barra 30, conforme já tínhamos indicado, a barra 51. Digamos que essa barra, as barras 1, 22 e 43 também, né? 1, 22, 43. Lembrando que eu posso ter aquela regra de composição de barras. Aqui, olha, a barra 1, barra 22 tem uma diferença de 20 e 21. Para a próxima barra, 43 também 21.
Se eu não quisesse digitar isso aqui, ó, 1, 22, 43, eu poderia indicar 1 a 43 a cada 21. Nesse caso nem compensaria porque é pouca coisa. Da mesma forma, para esses pilares aqui, vamos escolher, digamos que sejam esses apenas, transferir. Então, fiz a transferência para todos aqueles pilares, para todas aquelas barras que eu indiquei. Então, uma forma simples de fazer transferência de propriedades. Se a esse edifício eu quisesse acrescentar mais pavimentos, a partir dessa construção já existente, existe este recurso, gerar camadas adicionais, que permite essa geração rápida de novos pavimentos. Por exemplo, eu vou considerar aqui que todas as barras do topo da edificação existente serão replicadas para outros pavimentos. Por exemplo, eu construí aqui 2 de mais 300 centímetros cada um. Vou escolher uma seção transversal para os pilares que serão gerados. Eu vou gerar e aí eu agrego outros pavimentos. Eu não vou me ater a essa consideração, porque existe já um vídeo pronto de construção de edifícios que vocês podem ver. Fica a indicação aqui para que vocês possam ter acesso a esse vídeo. Antes de terminar esse vídeo, só vamos observar o que aconteceu aqui com a geração desses novos pavimentos que fizemos para a edificação. Notem que os novos pilares que foram gerados, eles foram gerados com a direção de inclinação da seção transversal de 0 graus. Para isso, então, precisaríamos voltar àquela edição de barras e fazer a devida rotação de 90 graus para estas barras com essa numeração indicada para que fique algo contínuo, tá? É apenas isso. Bom, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho a todos. Abraço.